Bom dia, terceiro ano, tudo bem? Dando continuidade à química orgânica, na última aula a gente começou a falar da química orgânica e do que era um carbono primário, secundário, terciário, quaternário e o que eram as principais características do carbono, ser tetravalente, com quem que ele era mais comum de se ligar. Agora a gente vai começar a classificar as cadeias, porque como a gente viu na aula passada, toda estrutura de carbono ela tem capacidade de formar uma cadeia. Agora a gente vai começar a classificar as cadeias devagar, porque as aulas estão à distância, tudo mais complicado. Quanto à cadeia, eu tenho duas formas. Eu tenho uma cadeia que pode ser estes três nomes aqui representam a mesma coisa: aberta, acíclica ou alifática. Tudo representa cadeia aberta. O que seria uma cadeia aberta? E o que seria uma cadeia fechada ou cíclica? Então, dois nomes aqui e três nomes aqui. Vamos ver o que é, porque a gente só vai conseguir perceber a diferença vendo a estrutura de carbono. A cadeia aberta, ela tem um carboninho do lado do outro. Podem estar ligados com ligação simples, ou ligação dupla, ou ligação tripla. A cadeia fechada, ela forma um ciclo. Tá vendo, ó? Tudo fechou aqui? Olha esse, tudo tá fechadinho. Olha esse quadradinho aqui, tudo tá fechado. O que vai acontecer? Essa é uma cadeia aberta, e essa é uma cadeia fechada. Também eu posso falar de uma cadeia mista. O que seria uma cadeia mista? Misturada, eu vou ter uma parte aberta e uma parte fechada, como esse exemplo. Tá vendo aqui, gente? Eu tenho essa partinha que tá aberta e eu tenho esta parte aqui que tá fechada. Eu tenho essa parte aqui que tá aberta e eu tenho essa parte aqui que tá fechada. Então, entendeu? A gente só vai conseguir perceber o que é aberta, cíclica, alifática, fechada, cíclica ou mista vendo exemplos. Então, aqui tem um exemplo de cada. Entenderam? Essa é a diferença. As cadeias fechadas, elas podem ser aromáticas ou não aromáticas. O que seria uma cadeia aromática? Cadeia aromática, gente, é quando eu tenho o anel benzênico. O anel benzênico é essa estrutura aqui. Mas o que é essa estrutura? Essa estrutura é quando eu tenho 6 carbonos e estes 6 carbonos estão ligados em uma estrutura fechada com duplas alternadas. Então, eu tenho dupla aqui, neste não. Tenho dupla aqui, nesse não. Dupla aqui. E ela sempre é representada ou deste jeito, ou pode ser assim, ó, com as duplas alternadas. Aqui eu tenho os dois exemplos. Então, uma cadeia, ela pode ser fechada, uma cadeia fechada, eu estou falando só das fechadas agora. Uma cadeia fechada, ela pode ser aromática ou não aromática. Ser aromática representa ter o anel benzênico. Não aromática é que ela é só fechadinha. Tá vendo aqui, ó? Eu tenho 4 carbonos. Aqui eu tenho 3 carbonos. Aqui eu tenho 4 carbonos com uma dupla. Então, porque o ser aromático precisa ter 6 carbonos ligados em cadeia fechada por duplas alternadas. O que mais? Então, eu classifiquei se era aberta ou fechada, ou mista. Classifiquei em aromática ou não aromática, aquelas que eram fechadas. Agora, quanto à disposição dos átomos. Pode ser normal ou ramificada. O que é ser normal ou ramificada?
Normal, eu sempre falo que você começa e faz um caminho só. Na hora de contar os carbonos, ó, 1, 2, 3. Aqui, 1, 2, 3, 4. Mesmo essa que tá tortinha, eu não preciso ir e voltar, ó, para contar os carbonos. 1, 2, 3, 4. O que você vai perceber? Você vai perceber que quando a gente está falando da cadeia ramificada, você não consegue seguir um caminho só, como eu fiz nesses 3 exemplos. Você precisa ir e voltar. Então, vamos lá para a gente perceber a diferença. Ó, vou começar a contar quantos carbonos tem. 1, 2, 3. Mas na hora que eu contei, eu fiquei com uma coisa pendurada. Então, para eu contar esse, eu teria que ir e voltar. Ó, eu teria que ir e voltar. Vamos ver o outro exemplo. Vou começar com esse, ó. 1, 2, 3, 4. Se eu escolho esse caminho, eu deixo de fora esse carbono e esse carbono, que a gente costuma falar que são as coisas penduradas. Então, toda vez que você tiver coisas penduradas, você vai ter uma cadeia ramificada. Eu posso classificar quanto à natureza dos átomos. Pode ser homogênea ou pode ser heterogênea. O que seria homogênea? Homogêneas são aquelas que não possuem nenhum heteroátomo entre os carbonos. Ou seja, essas cadeias são constituídas somente por carbonos. Olha essa aqui, ó. Só tem carbono e hidrogênio. Aqui até aparece um oxigênio, só que entre os carbonos ela não tá. Ela tá aqui em cima. O que seria uma cadeia heterogênea? Uma cadeia heterogênea é quando você tem um átomo diferente de carbono e hidrogênio. Costuma ser oxigênio, nitrogênio, fósforo e enxofre. Então, é quando você tem um átomo diferente no meio da cadeia. Olha o exemplo. Eu tenho carbono. Antes de chegar no outro carbono, aqui no meio eu tenho um oxigênio. Olha este outro exemplo. Carbono. Antes de pular para o outro carbono, no meio eu tenho oxigênio. Olha esse, tenho carbono. Se fosse só este aqui, não seria heterogêneo. Mas eu tenho esse que está bem no meio dos meus carbonos. Então, quando está no meio dos meus carbonos, vai chamar heterogêneo. Quando está em cima, como este exemplo aqui, chama homogêneo. O que não pode estar é entre os carbonos. Eu também posso classificar quanto ao tipo de ligação. Quanto ao tipo de ligação, ela pode ser saturada quando só tem ligação simples entre os carbonos. Por exemplo, todos estes carbonos estão ligados por um tracinho só, por uma simples ligação. Ah, aqui tem uma dupla, só que não está entre os carbonos. Ó, só tem ligação simples, ó, só tem ligação simples. Tá? E quando você tem uma cadeia insaturada, o que vai acontecer? Eles possuem dupla ou tripla. Então, olha esse exemplo aqui. Tem uma dupla entre carbonos, tem uma tripla entre carbonos, tem uma dupla entre carbonos. Então, se só tiver ligação simples, eu vou falar que é saturada. Agora, se tiver dupla ou tripla, eu vou falar que é insaturada. Pessoal, terceiro ano, eu preciso que vocês fiquem atentos à data, porque apesar da gente estar à distância, todas as atividades que vocês têm, elas estão valendo nota e sendo contadas essas notas, tanto para a nota de trabalho quanto para a nota de prova. E eu preciso que vocês me entreguem na data certa. Lá no Google Sala, vocês têm atividades e as atividades estão com a data lá marcada. Respeitem essas datas. Boa semana, precisando, eu estou à disposição.